Nefrocast, o lugar onde você, ouvinte, pode se atentar sobre todos os assuntos relacionados à saúde. Eu sou Wagner Dias, seu apresentador, e hoje estou acompanhado do Dr. Luciano Mário e da doutora Gabriele de França. Bom dia, doutores, como estão? Olá, Wagner. Olá, ouvintes. Eu estou ótima. Olá, ouvintes. Eu também estou bem. Espero que nossos ouvintes também estejam bem, porque nosso assunto de hoje foi pedido muito semana passada. Ele é exame do aparelho renal. E agora, para começar a nossa entrevista, eu queria que um dos doutores falasse para a gente um pouco do exame dos sedimentos urinários. Claro, o exame microscópico do sedimento urinário pode indicar a presença de uma doença e, muitas vezes, a natureza e a extensão das lesões. Normalmente, um pequeno número de células e outros elementos formados podem ser detectados na urina, como, por exemplo, cilindros, cristais e organismos que podem indicar ou não o diagnóstico de diversos distúrbios. Doutor Luciano, você poderia detalhar um pouco para os nossos ouvintes sobre quais são esses grupos celulares encontrados, citado pela doutora Gabriele? Posso sim. Os tipos mais comuns de células observados são os eritrócitos, os leucócitos e células epiteliais, mas também pode haver células da bexiga, e quando contaminado durante a coleta, pode haver também células escamosas da vagina. Essa presença de eritrócitos é chamada de hematúria, que pode ser transitória e benigna, ou sinalizar uma doença dos rins ou do trato urogenital. A sua morfologia pode ser monomórfica ou dismórfica. Aí você vai me perguntar, por que essa diferença é importante? Bem, quando elas aparecem na forma dismórfica, frequentemente indicam uma lesão renal. Já na forma monomórfica, sugerem um sangramento extrarrenal. A gente também tem os leucócitos, células maiores que os eritrócitos. Os neutrófilos são leucócitos mais comuns na urina e frequentemente indicam algum tipo de infecção no rim e no trato geniturinário. A gente também não pode esquecer das células epiteliais, que podem ser eliminadas na urina de qualquer parte do sistema genitourinário. No entanto, apenas as células tubulares renais têm relevância clínica. As células tubulares epiteliais e seus cilindros são essencialmente diagnóstico de necrose tubular aguda, isquêmica ou nefrotóxica, e podemos encontrar também células malignas e bactérias na urina. Muito bem. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, e agora, doutora Gabriele, a senhora falou sobre cilindros. O que são esses cilindros? Esses cilindros são estruturas formadas dentro dos túbulos renais e que assumem a forma destes, que lembram cilindros. Eles, por sua vez, têm natureza orgânica e são formados primariamente por mucoproteína de Tan-Rosfal, que é sintetizada e liberada na alça de Henle. A presença de cilindros na urina de algumas pessoas saudáveis, mas na maioria das vezes a sua presença representa doença renal, sendo que o tipo de doença renal e o tipo de componentes associados dão origem aos diversos tipos de cilindros. Dentre estes temos cilindros hialinos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitários, cilindros de células epiteliais, cilindros granulosos, cilindros sérios, cilindros largos e cilindros graxos. Com essa explicação maravilhosa da doutora Gabriele sobre cilindros urinários, queria perguntar ao doutor Luciano quais as patologias renais apresentam os cilindros nos sedimentos urinários e os tipos de cilindros presentes nessas patologias. Então, dentre as doenças renais com essa característica, eu posso destacar a glomerulonefrite, sendo comum a presença de cilindros hemáticos, a pielonefrite e a vasculite aguda, nas quais a gente vai ter a presença de cilindros leucocitários e cilindros das células epiteliais. Na lesão renal aguda, conhecida como LRA, e na doença renal crônica, conhecida como DRC, nós temos a presença de cilindros sérios. Já na síndrome nefrótica, nós temos a presença de cilindros graxos. E nos casos de doença renal avançada, nós temos a presença de cilindros largos.
Certo, meu doutor, nosso podcast tá bombando e já são mais de 850 mil pessoas aqui antenadas para saber tudo sobre os exames urinários. E dando continuidade à nossa conversa, o pessoal ele tá doido para saber o que são esses tais de cristais. Eu vi até uma pergunta ali, o pessoal perguntando se era para vender, se são caros. Eita que o pessoal, hein? Nosso chat bomba, viu, doutores? Os cristais na urina são formados quando algumas das várias substâncias presentes na urina se tornam sólidas. A presença de pequenos cristais na urina é considerada normal. Não sei se eles valem alguma coisa financeiramente no mercado, mas na clínica, cristais maiores ou alguns tipos de cristais podem se transformar em cálculo renal. A formação de cristais depende de uma variedade de fatores. Os mais importantes são o grau de supersaturação, pH e a presença ou não de inibidores de cristalização. Os cristais mais comuns que a gente pode observar são cristais de ácido úrico, cristais de oxalato de cálcio, cristais de fosfato de cálcio, de cistina, de amônia, de magnésio e até mesmo cristais associados a medicamentos. Eita, e são perigosos? Assim, a medicina não é algo objetivo como é a matemática. Várias coisas dependem de outras, e nesse caso, o cristal não é diferente. Vão ter pessoas assintomáticas, outras terão hematúrias ou insuficiência renal, e terá paciente desenvolvendo cálculos renais. Por exemplo, os pacientes com cristais de ácido úrico podem desenvolver lesão renal aguda e nefrolitise. Então, respondendo a sua pergunta, se for achado cristais grandes em número ou tamanho, sim, é perigoso. E doutor Luciano, além da avaliação desses achados dos sedimentos urinários citados anteriormente, existem outros testes a ser feito para o diagnóstico de doença renal? Sim, e talvez um dos marcadores urinários mais importantes de progressão de doença renal, que é a excreção urinária de proteína, que pode ser realizada apenas emergindo uma fita reagente em uma amostra de urina. Lembrando que a determinação da excreção urinária de proteínas totais, e em especial da fração de albumina, constitui-se no exame mais sensível e aplicável no dia a dia para a detecção precoce de doença renal crônica, ou DRC, condição cuja prevalência vem aumentando de forma muito mais rápida em nossos dias. E esse teste tão simples é de total confiança para indicar a presença e a quantidade de proteína em um paciente, a proteinúria? Então, o teste que eu citei, ele vai servir como um guia, sendo importante para o acompanhamento dos pacientes, principalmente pacientes com predisposição a doenças renais, como em diabéticos. Assim, quando é evidenciado proteinúria em uma amostra de urina de paciente, é necessária a realização de testes mais específicos, como teste do ácido sulfossalicílico, a razão proteína creatinina pontual e a urina de 24 horas. Show! Doutores, eu percebi, e acho que todo mundo também percebeu, alguns achados isolados, eles podem indicar uma série de patologias. Como é isso? A pessoa que teve alguma coisa achada realmente vai estar com tudo aquilo? Bem, como acontece em qualquer exame, o exame de urina é mais útil quando os diferentes componentes do exame são considerados para permitir que os padrões de achados sejam associados a diferentes doenças. Muitas vezes, a combinação dos achados sugere apenas um ou dois distúrbios renais. Por exemplo, quando o paciente apresenta hematúria, como eritrócitos dismórficos, cilindros hemáticos e proteinúria, provavelmente apresenta uma doença glomerular ou uma vasculite renal. Ou, por exemplo, achados na urina de células epiteliais tubulares livres, cilindros de células epiteliais e cilindros de células granulosas, que podem indicar uma necrose tubular aguda induzida tanto por evento isquêmico como por nefrotoxina. No geral, cabe ao médico ligar todos os achados, não só do exame de urina, mas também da anamnese e do exame físico, para poder chegar a um bom diagnóstico. Eu queria dar meu muito obrigado, doutor Luciano e doutora Gabriele, pela presença de vocês. Nosso podcast
bombou hoje. Espero que vocês voltem outras vezes para compartilhar esse riquíssimo conhecimento que vocês têm. Muito obrigado mesmo. Toda a nossa equipe agradece pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo espaço. Voltarei sim. E eu também agradeço pelo espaço e pela paciência. Espero poder ter ajudado um pouco no entendimento desse assunto. Cuidado, hein? Que a gente liga mesmo. E para tristeza de todo mundo, nosso podcast chegou ao fim. Infelizmente, o nosso Nefrocast vai terminando por aqui. A gente queria agradecer a presença de todos. Obrigado por tudo. Não se esqueça dos nossos patrocinadores. Não se esqueça do Chagão, do Espelho do Flavão, da HB20 do João Paulo. Muito obrigado. Segue lá todos nas redes sociais. Nos sigam. E é isso aí. Nefrocast, o melhor e o maior podcast do Brasil.